Olha só a quantidade de lambança que o Donald Trump está fazendo neste preciso momento, numa fase dessa do campeonato em que a guerra está muito extensa. E não só a guerra com o Irã, como também a guerra na Ucrânia, as coisas estão mesmo desagradáveis. Eu sempre apoiei Donald Trump, quem acompanha aqui o meu canal sabe que basicamente eu sou pró-América e concordo de certa forma com as políticas dos Estados Unidos das Américas. E as políticas de Donald Trump, pese embora algumas eu não concordo, pese embora algumas eu critico, mas eu estou sempre fechado basicamente com ele e com as suas decisões que de certa forma têm impactado o mundo de forma positiva. Eu estou com ele, mas nos últimos tempos o presidente americano tem tomado algumas decisões no meio praticamente do campeonato, né? Tomar decisões que de certa forma deixam a prejudicar aqueles que são seus aliados. Neste preciso momento, antes que os Estados Unidos e Israel entrassem na guerra, tinham que ter em mente de que o único elemento sine qua non que os iranianos iriam usar basicamente como moeda de troca e que eles já sabiam que é praticamente um calcanhar de Aquiles para os americanos seria o Estreito de Hormuz. Sabendo que o Estreito de Hormuz é basicamente um dos elementos fundamentais para a passagem então, assim, de 20% de todos os petroleiros a nível mundial. Então, sabendo já dessa grande situação, acredito que já tem que ter um plano de contingência a fim de que, se os iranianos conseguissem bloquear definitivamente aquele estreito, já teria uma outras alternativa, né? Mas vamos primeiramente dar uma olhada no vídeo de Donald Trump e depois eu venho aqui para te esclarecer algumas questões. Veja o que o Donald Trump falou, agora acompanha depois o que eu vou falar a respeito. I might add, we're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries. We're going to take those sanctions off till this straightens out. Then who knows, maybe we won't have to put them on. There'll be so much peace. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. Então, é de certa forma muito, mas muito complicado. Então, ele não precisou citar nome, nós já sabemos que os países, ou seja, o país que ele colocou basicamente sanções rígidas que está relacionado aos petróleos é a Rússia. E nesse preciso momento a Rússia tem uma quantidade incrível de petróleo guardado, ou seja, uma quantidade que nós não temos noção, porque já vão basicamente 5 anos que a Rússia levou essas sanções e de certa forma ele tem uma reserva gigantesca de petróleo. E neste preciso momento, quando o Trump abre isso, é claro que já não há mais uma outra possibilidade, porque também a crise do jeito que está apertada, porque só até o presente momento o Brent já está no valor de $90. Então, nesse preciso momento, é basicamente a correr já com o tempo. Mas, você dando este avale para a Rússia, automaticamente a Rússia vai vender o seu petróleo a todo vapor, porque já tem uma grande reserva, de tantos por ele vem guardando em grande quantidade. Ele vai, ou seja, né, vai torrar de forma muito rápida para vender tudo isso, enriquecer-se ainda mais e fortalecer aquilo que é o seu poderio militar. E numa fase do campeonato em que estão em discussão, se estão em guerra profunda com a Ucrânia, neste preciso momento, uma das coisas que poderia dificultar a Rússia de dar então assim sequência nos seus ataques diante da Ucrânia é, né, a fraqueza, ou seja, né, a perda de dinheiro. Mas neste preciso momento, que agora abriu-se essa brecha a fim de que eles pudessem vender o petróleo para todos os países, tanto da União Europeia, qualquer outro país que tenha aliança com os Estados Unidos e que foi proibido de comprar petróleo na Rússia, né? Então, nesse preciso momento, o que nós vamos ver é o quê? É que a Rússia vai torrar muito rapidamente o petróleo que ela tem, vai vender muito rapidamente, com o intuito de quê? De conseguir ter mais uma reserva de dinheiro, reserva de dólar, reserva de euro. Sabemos que a Rússia se preparou muito bem para este conflito que ele está enfrentando com a Ucrânia, né? Mas estamos a ver que, basicamente, estamos a ver uma pequena diferença, estamos a ver então assim que o ataque da Rússia para a Ucrânia não está sendo conforme eles desejaram. Então, nesse preciso momento, eu acredito que os americanos, antes de fazer um ataque, têm que ter um plano de contingência. Caso o Estreito de Hormuz fosse quebrado, o plano de contingência seria esse, seria aquele, seria esse. Assim, teria uma abordagem e teria uma visão mais ampla daquilo que, então, assim, os anseios que eles pretendem com esse mesmo ataque. Nós estamos a ver que, basicamente, a Ucrânia, né, fragilizada, não tem assim mais muitos mísseis e não tem mais assim uma capacidade de continuar. Mas nós sabemos que uma guerra em terra, obviamente que os iranianos podem ser a maioria e conhecer bem aquela zona do Oriente Médio, acredito que teriam mais vantagem e também teriam mais sucesso para qualquer tipo de exército que se deparasse com eles naquele confronto. Mas o presidente americano, né, deu uma garantia de que vai mandar os petroleiros americanos e escoltado pela marinha americana. Na verdade, eu não sei, eu não acredito muito que o presidente americano vai mandar
para escoltar com a marinha americana esses petroleiros. Porque, ora vejamos, o Irã tem uma característica de ataque muito diferente de outros países. Por exemplo, eles têm umas lanchas, aquela lancha que fica lá, 3 ou 2 tripulantes, né? Um que fica com uma metralhadora e outro aí que vai fazer a direção. O que acontece? Imagina, né, vamos supor, em hipótese que venha um destroyer. Um destroyer vir, né, numa direção a lançar os seus mísseis, a lançar as suas bombas. O que vai acontecer? Se vem pelo menos 100 lanchas daquele fazendo tiro direto do destroyer, o destroyer não vai aguentar. E de certa forma, aí, nesse momento, nesse estreito de Hormuz, se eles fazerem um cordão dessa natureza, conforme eles já vêm fazendo, quando é guerra dentro do mar, então acredito que nesse momento os americanos, eu não sei qual seria a estratégia que vai ser usada para assim, conseguir desfazer então assim essa ofensiva do Irã, né? Então, mas eu acredito que o presidente Donald Trump, o Netanyahu, eles poderiam chegar num consenso mais viável, que fosse assim mais planejado ao fazer então esse determinado ataque. Estamos a ver que agora, nesse momento, o filho do Ali Khamenei é que ascendeu, vez embora o presidente americano não vai de acordo, mas os iranianos estão nem ali para o Donald Trump. E o que estamos a ver nesses últimos dias é que, de acordo com o Peter Hegseth, né, vem descrever que a guerra está basicamente ganha e que os iranianos já não têm mais suporte assim, bélico suficiente para continuar essa guerra. Mas também vimos em outra informação do ministro do interior do Irã, disse que a guerra só iria terminar caso eles quisessem terminar. Acredito que isso é só uma fala praticamente vazia, porque já estão desprovidos de muito armamento, quase todas as bases já foram basicamente eliminadas, e também já suspeito de que aquela escola que foi atacada lá no Irã, pode se dar o caso de que não sejam os americanos que lançaram aquele míssil, mas que seja mesmo o próprio Irã. Sabemos, né, que técnica de guerra é assim que acontece. Às vezes o inimigo é que vai fazer determinada coisa, né, vai culpando você, porque sabendo que você que está fazendo os ataques. Então esse é tipo uma forma de controlar a narrativa e a opinião pública. Então pode ser o caso que também Irã é quem lançou aquela bomba e matou aquelas crianças, né, conforme eles fizeram quando estavam a atacar, quando tinha aquele conflito na faixa de Gaza. O Hamas, o que ele fazia? Ele pegava, matavam as pessoas e davam a entender de que essas pessoas de facto são pessoas que foram mortas pelo exército israelense, né? Sabemos que essas práticas os exércitos israelenses não têm, e aí também o exército americano. Então é basicamente essa informação que eu queria compartilhar convosco hoje, né? E que de facto o Donald Trump deu a bagagem suficiente que Putin precisava para então intensificar o seu ataque na Ucrânia. Então vamos aguardar nos últimos dias como é que isso vai decorrer. Se até lá a questão do estreito de Hormuz vai se resolver, então, ou então se isso vai se alastrar por mais dias, né? Então outras informações vamos aguardar então aqui e vou compartilhar convosco aqui. Conforme eu já disse em outros vídeos, eu tenho aqui a responsabilidade de compartilhar convosco basicamente tudo que está relacionado à guerra na Ucrânia. E não só a guerra na Ucrânia, guerra no Irã e a geopolítica mundial. Quero compartilhar convosco aqui todos os dias com uma riqueza de detalhe. Se você curtiu esse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um forte abraço e fica com Deus. Shalom.